Fala, Dinquedo, boa tarde, Wesley Pereira, Teclado de Esportes, parabéns pela vitória. Essa já é a quarta vitória em sequência da PROD. Eu queria que você comentasse se agora, enfim, as coisas estão começando a entrar no eixo. Bom dia, Oi, galera. boa tarde. É, Então, eu disse da última semana que a gente realmente estava melhorando muito como time e não foi só uma semana que a gente meio que deu sorte e ganhou os dois jogos. Eu sabia que a gente ia vir muito melhor para essa semana de agora. Então, acho que finalmente eu posso dizer que agora vai. A gente ganhou de dois times que estão bem. O Flamengo nem tanto, mas a NTZ é um time que se mostrou bem forte, está ganhando bastante jogo também. Então, acho que agora realmente vai. Valeu. É nóis. Dinquedo, boa tarde. Quem tá falando é Bruno Andrade. Eu falo pela Base Rush e queria que você falasse mais um pouco sobre isso mesmo, sobre essa outra semana 2-0 e o quão importante é ganhar, tipo, do Flamengo e o quão importante foi essa vitória sobre a NTZ hoje. Então, na situação que a gente acabou se colocando no começo do campeonato, toda vitória pra gente agora é muito importante, independente de qual time seja. Qualquer vacilinho que a gente der, a gente já tem muita chance de ficar fora dos playoffs. Então, vencer desses dois times hoje foi muito bom pra gente, hoje e ontem foi muito bom. A gente está cada vez mais confiante no nosso gameplay, a gente está conseguindo jogar mais leve no stage também, depois de vir de uma maré de derrotas. Quando você começa a ganhar, você começa a recuperar a confiança e vir muito mais solto para os próximos jogos. Então, acredito que esse snowball agora vai só crescer e vai só ajudar a gente. Boa tarde, Dinquedo, Vitor Hugo Porto do Mais Esporte. E vocês fecharam mais uma semana, né? Segunda semana em seguida com 2-0. E na próxima semana vocês pegam o Santos, que recentemente não está tão bem, mas está com 7 vitórias e 4 derrotas. E a PEN que está isolada na liderança. Qual é a expectativa de vocês para essa próxima semana? Olha, eu acredito muito no nosso potencial nessa próxima semana também. Por mais que os dois times que a gente vai enfrentar são, acho que, líder e vice, né? Eles são times muito bons, a gente sabe bem que eles são times bem fortes, mas a gente está bem focado na nossa evolução, no nosso desempenho. A gente sabe que se a gente jogar o nosso e continuar evoluindo, a gente tem capacidade de ganhar de qualquer time do campeonato. Então, a gente está com expectativas muito boas para essa próxima semana também, mesmo sendo jogos bem difíceis. Acho que vai ser ainda mais legal para a gente poder enfrentar dois times que estão muito bem. Se a gente ganhar, a gente vai realmente conseguir provar para nós mesmos que a gente está de volta e que a gente está bem preparado para o campeonato no geral. Obrigado. Oi, Dinquedo, é Bia Coutinho do Versus aqui. Primeiro, antes de fazer minha pergunta, eu só perguntar para vocês, tem como você afastar um pouquinho só o microfone da boca? Perdão, vou afastar aqui. Beleza. Ontem rolou uma grande comoção no Twitter sobre o quadro Entrando numa Fria, da Riot com o Woz, e muita gente apoiou bastante ele pelas redes sociais. Eu queria saber se vocês tiveram alguma conversa sobre isso ontem, como vocês se sentem sobre esse quadro também, porque eu vi alguns pro players como o Revolta, por exemplo, falando que, enfim, talvez não seja um quadro que deveria existir, etc. Queria saber um pouquinho sobre como isso afetou vocês ontem, se vocês conversaram sobre isso, e a sua opinião pessoal também. Então, esse quadro, Entrando numa Fria, eu já participei dele há um tempo atrás, e eu me senti bem de boa, eu levei bem na brincadeira, só que não é um quadro tão legal. Acho que os jogadores eles já convivem todos os dias com toxicidade, com hate nas redes sociais, e hates muito pesados, que quando você já está acostumado com isso, você ter que fazer um quadro ainda relacionado a isso é um pouco chato. Então, acho que dependendo da fase que você fazer esse quadro, não é tão ruim, porque quando fizeram comigo, eu tava numa fase muito boa, eu tava na Kabum, tava ganhando quase tudo lá na Kabum 2018, então eu tava jogando bem, tava numa fase boa, então não tinha comentários tão pesados, eu conseguia levar mais a brincadeira, mas a gente veio agora de uma fase não muito boa, então já tinha muita gente pesando na nossa, aí vem com o quadro agora, numa fase que a gente ainda não se recuperou também. Então, acho que não foi um time muito legal da Riot nesse quesito, mas eu acho que se o quadro tiver um
uma intenção de divertir, de brincar, eu acho que é de boa. Só que às vezes acaba ficando muito pesado. E a gente conversou com o Oz, ele levou na brincadeira, ele não levou na maldade. A repercussão que deu, a gente entendeu o motivo, mas todo mundo pode ficar de boa que o Oz tá bem, eu tô cuidando bem dele. Obrigada. Nice. Boa tarde, Jinquedo. Desculpa, tá dando pra me ouvir Oi, de vai boa lá. agora que eu afastei um pouco? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Beleza, valeu. Boa tarde, Jinquedo. Bolha aqui. Parabéns pela vitória. E eu Obrigado. queria falar um pouquinho sobre o estilo de jogo da PRG. Uma coisa que eu, pelo menos, tenho notado muito é uma evolução gigantesca, não só do time inteiro, mas em questão de macro, principalmente por parte do Yamp. Eu queria saber de você pessoalmente, como que você vê essa evolução do time da PRG, porque pelo que eu consegui ver, essa evolução de macro se deu muito, além do Yamp estar fazendo clear da jungle mais rápido, ele está priorizando um pouquinho menos o topside, e eu vejo ele jogando um pouquinho mais mid-bot. Tem alguma coisa sobre isso que você possa falar sem revelar muita coisa? Olha, no geral, o nosso time evoluiu realmente bastante. A gente tá evoluindo bastante como 5 jogadores. Então, a gente tá querendo quebrar um pouco esse topside da PRG, que é tão famoso aí, principalmente pelo último split. A gente tá querendo ser mais... conseguir ter mais ferramentas e mais opções dentro de jogo. E eu acho que, como você mesmo disse, a gente evoluiu muito individualmente também em todos nos 5 jogadores. Então, a gente sabe melhor como que a gente pode controlar nossa wave para deixar o Ian farmar, para deixar o Ian fazer o que ele quer fazer também, e não ficar um caos assim no jogo. Então, no geral, a gente está realmente muito melhor em time e melhor individualmente também, é o que está ajudando no nosso macro no começo e no meio do jogo, que eram nossos problemas no começo do campeonato. Só para completar, você falou das waves, então o controle de wave de vocês está rodando mais em torno da necessidade do Yamp ou não necessariamente? Acho que não necessariamente, porque nem sempre você consegue controlar o wave da forma que você quiser, né? Então, depende muito de matchup, depende de situações, que às vezes não tem muito como você deixar a wave perfeita pro Ian ficar farmando pra sempre. O cara tem que jogar também, né? Então, a gente tá tentando deixar o mais flexível possível pra ajudar ele, mas quando a gente precisar de ajuda, ele também, justamente como a gente ajudou ele, depois que a gente precisar de ajuda, ele vai estar disposto a ajudar a gente, porque ele não vai ter tanta coisa pra fazer, entendeu? Então, acho que isso ajuda ele a conseguir ficar mais pelo mapa todo do que, tipo, a gente ficar meio que preso a um dive topside level 3 ou fazer alguma coisa extraordinária no early game. Entendi, obrigado, Jinquedo. Valeu. Boa tarde, maestro. Wesley Pereira, Declan Sports. A minha pergunta vai muito em cima do pique de Olaf. No CBLOL ele não está tendo um bom percentual de win rate. E eu queria saber de você o que está ocasionando pelos jogadores não estarem conseguindo executar bem o early game dele para poder passar as vantagens para a equipe. Boa tarde, Wesley. Então, sobre o pick de Olaf, o Olaf ele é sabidamente aí um dos campeões mais fortes, né, de early game principalmente, na jungle. Ele força bastante, tem um farm muito rápido e tem bastante prioridade, né, no heal no começo do jogo. E sobre o stage, eu acho que ele tá com uma win rate baixa porque ele é um campeão que exige muito do team play, na verdade, né? Ele, apesar dele ser um champion muito bom de 1 contra 1, por exemplo, quando você coloca ele num ambiente de time, ele precisa ter uma direção muito bem definida, né? Uma iniciação bem definida, saber quais são os alvos de prioridade, porque ele é aquele campeão que ele entra e não sai, né? Então, se o time tiver um pouco confuso, como hoje a gente esteve completamente confuso dentro do mapa, ele passa a ser um campeão com muito pouca efetividade, né? E aí ele tem um scaling não muito bom, então ele acaba decaindo. Então, é um campeão com poucas janelas, vamos dizer assim. São janelas boas, mas são poucas. Entendi, valeu. Boa tarde, maestro. Quem tá falando é o Bruno Andrade. Eu falo pela Base Rush. Eu queria que você falasse pra gente. Você chegou a comentar agora, né, que o time estava um pouco confuso. Então eu queria que você falasse o porquê dessa confusão hoje que a NTZ apresentou e
por quais outros motivos você acha que vocês não conseguiram sair com a vitória? Fala, Bruno. Então, eu acho que a gente teve vários pontos separados de desatenção. Eu acho que, para mim, eu acho que a gente jogou um strong side muito, muito frouxo hoje, eu diria. A gente deu bastante vantagem para a parte central e inferior do mapa e a gente não conseguiu impor o nosso jogo baseado nisso. Então, eu acho que o nosso lado forte, né, que a gente chama, que é o lado que a gente destina os recursos, não conseguiu manejar bem isso. Então, a coordenação do pessoal ali não foi tão boa. E, ao mesmo tempo, quando a gente começou a sair das lane phases, a gente ficou completamente confuso. Então, a gente não conseguia lugar para mandar a LeBlanc, ela não conseguiu fazer o que ela deve fazer, né, afundar as waves, ter os flancos, etc. Então, eu acredito que a gente teve dois grandes momentos de confusão aí. O primeiro, com o nosso lado forte estando um pouco descoordenado, e depois que a gente teve as primeiras baixas ali no early game, eu acho que a gente acabou se desesperando um pouquinho e não colocou realmente a imposição que a gente deveria dentro do mapa, né? Então, a gente acabou ficando um pouco confuso sobre o que fazer, acabou só se defendendo até o final do jogo e foi sangrando aos poucos. Boa tarde, maestro. Bolha aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre qual que era a estratégia para counterar o Varus, já que, pelo fato de mesmo a letalidade tendo sido nerfada, ainda assim é um boneco muito forte e era praticamente 100% de certeza que se passasse, o outro time ia pegar. Essa ideia seria a Kalista e alguma coisa para fazer essa iniciação em cima do Varus e anular ele após o nível 6? E caso sim, não seria... Eu sei que, obviamente, Renekton, Voli e TF são muito fortes, mas não seria alguma ideia ter pego alguma coisa para anular também o Tankkench, ou pelo menos um counter de Tankkench para vocês tirarem essa segunda mobilidade do Varus, que é dada pela engolida do Tankkench? Queria saber um pouquinho mais como que era o plano para counterar essa bot lane. Fala, Bolha. Então, sobre o Varus, eu acho que com certeza ele é um campeão com bastante prioridade, mas como vocês puderam ver aí durante essa semana e durante o fim de semana, ele já vem caindo bastante nessa prioridade 100% de ban, 100% first pick, né? Em outras ligas do mundo, ele já vem sendo liberado um pouco mais. Alguns jogos, inclusive, já passou sem nem ser banido nem picado. Então, os times estão começando a entender algumas formas de derrotar eles, né? Eu não acho que o counter de Varus, né, que você citou aí, seria a lane que joga contra o Varus, né? Eu acho que o Varus ele é um campeão com claras fraquezas, né? Ele não tem muita mobilidade, ele não faz nada muito bem sozinho. Então, o que a gente se propôs hoje foi justamente uma composição com bastante mobilidade e iniciação, né? Então, eu acredito que não foi a questão da gente ter deixado Varus que deu um déficit pra gente, tanto que ele estava bastante atrás no início, né? Então a gente deveria ter conseguido lidar melhor com isso. E aí, com ou sem o Varus, a gente teria um sucesso. Sim, não, só para deixar claro, eu não acho que o Varus foi o fator de jeito maneira, eu acho que só queria mesmo curiosidade sobre o boneco. Muito obrigado aí pela explicação, mestre. Maestro, o Bruno André está falando aqui de novo. Ontem eu fiz uma pergunta, eu não lembro quem veio para a coletiva ontem, foi o Chile, acho que foi o Envy, enfim, eu não lembro de fato quem foi o jogador, só que eu fiz uma pergunta para ele, como que essa INTZ, tipo, esses 5 jogadores ainda, eles estão conseguindo jogar junto depois de tanto tempo? E eu queria que você falasse sobre essa sua visão mais da comissão técnica. Como que está sendo esses 5 jogadores ainda jogarem juntos? Se está tendo alguma dificuldade, se os cinco, por estarem há um longo tempo, eles se entendem de uma maneira boa, de uma maneira legal. Eu queria que você falasse... porque a NTZ foi muito criticada por manter esses 5, e hoje vocês estão em terceiro colocado, o time está jogando bem. Então eu queria que você falasse dessa sua visão da comissão técnica, como que está sendo atualmente jogar com
com esse time? Então, Bruno, eu acho que tem os dois fatores, né? Eu acho que se você manter os mesmos jogadores, né, o mesmo plantel aí por muito tempo, tem, tem o seu lado ruim, né? Que é em algum momento tem algum desgaste, né? De convivência, de estar todo mundo junto. Você acaba conhecendo as coisas boas, as coisas ruins das outras pessoas, né? Acho que isso é com todo mundo que convive junto. Mas se você conseguir ter uma boa gerência desse grupo, eu acho que você tem bons ganhos, né? Você saber o que o outro pensa te faz ter uma decisão mais rápida, você saber que o cara tá ali para cobrir suas costas numa situação, em qualquer situação dentro e fora de jogo, né? E principalmente para as organizações, como visão da comissão técnica, é uma coisa relativamente boa, né? Porque para nós a gente acredita que a gente tem alguns processos dentro do time, né, de como fazer as coisas, como tocar treinos, como lidar com os atletas. E quando você tem atletas que já são de casa, né, criando em casa, etc., você consegue lidar melhor com isso, né? Você tem mais produtividade. Então, a gente nunca acreditou que ficar trocando atleta o tempo todo, escrevendo, etc., funcione tanto para a gente assim, né? A gente gosta assim de ter mais jogadores para que a gente possa trabalhar junto, mas a nossa ideia nunca é ficar se desfazendo dos jogadores, né? A gente acredita em um trabalho de mais médio a longo prazo. Fala, maestro. Voltando ao tópico do Bolha sobre a questão do Varus, no CBLOL ele tem 100% de presença, tanto para Pix quanto a Bans, e hoje ele conseguiu mais uma vitória, ou seja, já são 2 jogos e 2 vitórias com o campeão. Só que recentemente, no patch 10.14, ele acabou sendo nerfado, tanto na flecha perfurante quanto na chuva de flechas. Eu queria saber de você se, pelo campeão ter uma grande versatilidade na questão de build, ele de algum modo ainda vai continuar sofrendo nerfs daqui para frente? Olha, eu acredito que vai depender de como vai responder agora no 10.14. Eu, particularmente, ele já vem, né, de alguns nerfs sucessivos aí, né, porque ele já está bem dominante há muito tempo. Particularmente, eu acho que esse nerf do 10.14 é bastante pesado, né? Eu acho que talvez não seja mais necessário grandes nerfs assim nele para que ele passe a virar um campeão mais balanceado, vamos dizer assim. Ele ainda vai continuar tendo a utilidade dele, a pressão dele que ele sempre teve, mas eu não sei, tá? Isso a gente nunca sabe, a gente tem que deduzir, né? Mas eu acredito que talvez esse 10-14 aí tenha sido o ponto final aí nessa história de nerfs todo patch no Varus, né? Posso estar errado, mas que nem você disse, como ele tem uma gama um pouquinho maior de builds, talvez ele ainda fique no meta aí. Eu acredito que a outra build dele não esteja tão forte quanto essa, né? Eu acho que essa aí é a mais opressora mesmo. Então, eu não acho que a outra build talvez precise de nerf, mas essa aí é uma opinião minha agora, assim, antes de ver o patch competitivo. Legal, obrigado. Maestro, Bolha aqui de novo, e só para completar uma coisa aqui que você mesmo falou, que em várias ligas do mundo, por exemplo, Varus vem perdendo posição, vem perdendo esse spotlight de ser Pikeuba. Você acha que o CBLOL em si está um pouco, muito ou nada atrasado em comparação às outras ligas? Porque a gente vê alguns picks que funcionam muito na LPL e na LEC, mas não funcionam no CBLOL. Ou picks que funcionam na LCK não funcionam no CBLOL. Você acha que é atraso do CBLOL em questão de adaptação de patch? Você acha que é cultura? Você acha que é estilo de jogo? O que você acha essa comparação de uma região com a outra para o CBLOL? Eu acho que tem várias comparações para fazer, né? Eu acho que a de draft é só uma delas, né? De atraso ou não atraso. Particularmente, eu acho que cada região pode ser respeitada como um ecossistema específico, né? No ano passado, quando a gente foi para a MSI, a gente percebeu muito isso, né? Quando você vai lá para fora, você vê que, sei lá, na Rússia, por exemplo, VAI era o campeão mais forte da jungle. E ele não apareceu em nenhuma região, em nenhum lugar do mundo, né? E lá quem pegava VAI ganhava. Então, eu acho que tem essas particularidades de cada região, acho que a gente tem que respeitar essas particularidades, inclusive do Brasil, né? Mas, em relação a Pix, eu ainda acho que a nossa região ainda
como é uma região que não tem tantos resultados lá fora, a gente gosta muito de copiar as coisas, né? Então, eu particularmente com 4 anos de NTZ agora, né? Quase 4 anos, 6 anos de profissão, eu encontro bastante dificuldade, por exemplo, para sugerir coisas novas, né? Esse grupo agora da NTZ, ele é um grupo mais espirituoso, né? Então o pessoal também aceita bastante ideia e tal. Mas às vezes é bem difícil, você enfrenta muita resistência porque os próprios jogadores, né, e as próprias comissões olham para as outras regiões e se não jogou lá ainda, se não foi testado lá ainda, então quer dizer que não é bom, né? Então às vezes eu enfrento um pouco dessa dificuldade, então para mim essa dificuldade poderia ser considerada um atraso nesse sentido. Mas não é só com o pique, tá? Eu acho que, estrategicamente falando também, a gente tem uma dificuldade enorme em desenvolver as próprias coisas aqui, porque ainda não foi feito lá fora, não foi testado lá fora. Então, a gente ainda tem um pouco dessa síndrome aí de olhar para fora e achar que tudo de fora é melhor que o nosso. Concordo 100%. Obrigado, maestro. Prazer imenso. Ok. Fala, Yang, boa tarde, Wesley Pereira, Teclat Esportes. Parabéns pela vitória. Eu queria saber, na sua opinião, você esperava um confronto, digamos, um pouco mais fácil e dominante por parte de vocês contra os atuais líderes da competição? Primeiramente, obrigado pelo parabéns. Acredito que não. Eu acho que mesmo com eles tendo perdido para Cage ontem, acredito que a PEN ainda tem um time, uma line-up muito forte. E quando eles conseguem, dominar o jogo fica muito difícil. Então, ter um jogo one-sided assim foi meio estranho contra eles, mas acabou que, eu acho que ninguém tava jogando sob pressão nem nada, jogando contra a PEN, que é imbatível, ou a líder, sabe? Eu acho que a gente tava jogando nosso jogo mesmo e eu acho que foi por isso que foi tão tranquilo como foi. Entendi, valeu. Boa tarde, Yang, Bolha aqui. E sobre esse jogando o nosso próprio jogo que eu queria falar pra você. A gente viu dois picks bem estranhos da PEN, que foi um não ir pra letalidade do Varus, decidir Varus Attack Speed, e o segundo, Thalia, que a gente só pode imaginar que eles queriam rodar o mapa um pouquinho melhor. E do lado de vocês, muito pique late game, muito pique escalonamento, certo que o Execo Conquistador dá bastante dano, mas mesmo assim escalona. Uhum. E vocês fizeram um early game muito acelerado, muito pra frente. Como que foi essa discussão de vamos pegar pique late game, mas vamos acelerar o early game? Foi alguma coisa que vocês tinham decidido ou foi jogado em cima de erros da PEN? Não, os piques foram mais comfort zone mesmo. Eu acho que não tem mais essa coisa de pegar um pique pra late game ou algo do tipo, sabe? A Azir consegue fightar early, a EZ também consegue fightar early. A gente sabia que eles tinham um early mais forte, com vários podendo fazer letalidade e uma Thalia rodando mapa, mas se a gente conseguisse meio que defender as plays deles, a gente ia sair muito na frente, porque a gente sabia que a nossa composição escalava muito mais. E acabou que a gente conseguiu defender tudo que eles faziam, eles tomaram muitas plays nossas também, e o jogo acabou ficando muito fácil por conta disso. Mas o draft em si a gente não fez pensando em late game, não. Muito obrigado, Yang. Boa tarde, Yang, Vitor Hugo Porto do Mais Esportes. E vocês vêm com uma performance boa nas últimas semanas, conseguiram fechar essa semana 2-0. E na próxima semana vocês enfrentam o Flamengo e a INTZ. O Flamengo que vem na situação delicada, a INTZ que mesmo com a derrota hoje vem mostrando um bom jogo. Qual é a expectativa para esse próximo final de semana? Você acredita que vai ser mais um final de semana que vocês conseguem sair com 2-0? Bom, a expectativa é com certeza ganhar, né? Obviamente, a gente treina a semana inteira só para jogar os 2 jogos no fim de semana. Apesar de a gente ter ganhado de 2-0 nesse fim de semana e 2 jogos bem fáceis, teoricamente, acho que a gente não pode se descuidar, acho que a gente tem que continuar procurando evolução. E acredito que mesmo que o Flamengo esteja numa situação ruim, pro Flamengo a gente tem que tomar cuidado com eles, porque eles, podem mudar muita coisa em uma semana. E a NTZ a gente sempre sabe que eles têm um jogo controlado e se a gente não estudar eles, a gente não vai conseguir ganhar deles. Então, eu acho que se a gente estudar bem a NTZ e se preparar bem pro Flamengo, eu acho que tem tudo para sair 2-0 fim de semana que vem também. Obrigado, Yang. Boa tarde, Yang. Aqui tá falando é o Bruno Andrade. Eu falo Boa tarde. Base Rush. E eu queria que você falasse sobre
o seu lado individual, o quão importante para você foi ganhar dessa PEN, visto que eles são líderes, e se teve algum gosto especial, porque era o seu ex-time, e acredito eu, né, que tem jogadores ali que se deve considerar, você deve ter uma amizade bem legal e deve, acho que, conversar até hoje. Eu acho que teve um gostinho especial, sim, de ganhar da PEN, por eles serem líderes também e por ser meu ex-time. Mas eu não levei muito isso em conta, não. Eu acho que eu tava jogando só, tipo, mais solto mesmo hoje. Eu tava, tipo, focando no meu jogo mesmo. É claro que, tipo, é muito da hora eu ganhar deles, mas eu tava querendo mais ganhar pelo nosso time mesmo, sabe? E ganhar do time também, porque eu acho que os únicos ali que eu tenho mais amizade, mas tipo, eu sou amigo do BRTT. Eu sou um pouco amigo do BRTT, mas eu não falo com ele direto. Eu falo mais com o Tim, com Eza. Então teve um gostinho mais especial por causa disso. Yang, bolha aqui de novo. Eu queria perguntar um pouco para você sobre esse matchup do top. A gente vê alguns Wukongs apanhando muito pro Cabrito e depois fazendo a diferença na teamfight quando não toma a ult do Cabrito. E a gente vê esse matchup normalmente indo a favor do Ornn. Você, por acaso, nesse jogo você acabou solando o robô nível 6. Eu entendo a porcentagem de dano, de porcentagem de vida na ult do Kong, mas como que é esse matchup sendo o Kong e como que é esse matchup sendo o Ornn? É tão vantajoso assim pro Ornn depois que ele fecha a armadura e tab, ou não é mal executado, você executou ele bem hoje? Eu ainda acredito que a matchup é pro Kong. Esse jogo, antes do 6, eu não podia trocar muito porque eu não tinha tanto cover do Revolta e eu sabia que o Lee Sin tava fazendo path pro top. Então eu não podia trocar tanto early. Eu esperei meu 6 pra conseguir dar win nele quando eu vi o Lee Sin bot side, que é geralmente quando a matchup vira, se eu não pego o controle na lane no early até o 6, no caso. Então, mesmo que eu fique, sei lá, uns 10 CS atrás do Kong, não tem problema porque level 6, se o Ornn não tomar cuidado, ele morre pro Kong. E foi o que o robô tomou, tipo, ele quis trocar comigo level 6 e meu all-in é mais forte que o dele. Eu consegui desviar do W dele, eu consegui desviar da primeira vinda do bode, então todo o dano dele foi anulado. E como ele só bobeou, eu matei ele. Mas, tipo, era meio que, na minha cabeça, eu sabia que eu ia dar win nele level 6, sabe? Se ele desse uma bobeira. E eu, sei lá, ia guivar um pouquinho de farm no começo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Essa matchup é do Ornn até o nível 6. Nível 6 ela vira pro Kong, mas ainda assim é executável pelo Ornn, dependendo da vantagem que ele abriu no early game até o nível 6, é isso? Sim, isso. Mas é mais o jungle, sabe? É mais perto do jungle. Tipo, os dois top laners, tipo, Ornn e o Kong batem muito cabeça na lane. Mas como eu não tinha o cover do Revolta, eu não podia bater tanto na cabeça dele. Então eu tive que guivar um pouquinho de farm. Como ele tinha o cover do Lee Sin e eu não sabia onde o Lee Sin tava mais ou menos o early game inteiro, eu tive que só jogar suave até o level 6, que é onde a matchup vira pro Kong. Beleza, maravilha. Obrigado, Yang. Valeu. Fala, John Rey, boa tarde, Wesley Pereira do Teclado Esportes. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito do jogo. Por que no jogo de hoje, em especial, a PEN apresentou tantas falhas que tornou-se impossível de retornar na partida? Acho que o pessoal que já vinha acompanhando a gente nas outras rodadas e vendo nosso estilo de jogo, nossos drafts, viu que a gente é um time bem agressivo, que gosta de abusar de pequenas vantagens para ir criando um snowball e pressionando o adversário do começo ao fim do jogo. Acho que acabou conseguindo se preparar bem e principalmente o que aconteceu no início do jogo, o primeiro gank do Revolta no bot, desestabilizou bastante o nosso jogo. Isso deu muita vantagem para eles, tirou muito do nosso ritmo de jogo, que dependia totalmente da nossa bot lane para conseguir criar um snowball. E a partir disso, para ser bem sincero, não tinha muito que a gente fizesse. Quando a gente chegou no cenário do primeiro dragão, o jogo já estava
bem ruim pra gente, do jeito que as coisas aconteceram no Dragão, no primeiro Dragão, o jogo já ficou muito complicado e praticamente sem volta. Acho que a Kabum foi o primeiro time que conseguiu abusar disso da gente, conseguiu ler a gente muito bem e neutralizar a gente desde o começo do jogo. Vai. Boa tarde, John, Breno do The Enemy aqui. Cara, na semana passada o BRTT falou que não necessariamente uma derrota ela traz ensinamentos, ela pode ser só uma atuação muito ruim do time e acabar não trazendo tantos aprendizados para o time de maneira como um todo. Você acha que essas duas derrotas dessa semana se encaixam em qual estilo? Numa derrota que traz muito a aprender para o time ou como atuações ruins mesmo? Um pouco dos dois. Eu acho que a gente conseguiu sim tirar boas coisas dessas derrotas. Eu acho que não necessariamente coisas relacionadas ao jogo, ou ao nosso estilo de jogo, ou à nossa preparação, para ser bem sincero, mas eu acho que foram duas derrotas que aconteceram de formas distintas, que mostraram erros nossos, quanto time, quanto equipe, e que os ensinamentos vão vir daí. Eu acho que, por mais que as duas equipes tenham conseguido abusar de erros nossos dentro de jogo, eu acho que o maior ensinamento que a gente consegue levar é para fora de jogo. Eu acho que essa última semana de treino a gente já estava tendo alguns problemas que a gente não conseguiu corrigir a tempo, e eles ficaram bem escancarados nesses dois jogos. Valeu. John Rey, boa tarde. Quem tá falando é o Bruno Andrade, eu falo pela Busy Rush, e eu queria que você comentasse hoje sobre uma situação de jogo que vocês passaram e foi no draft, onde na hora de fazer o pick do Tino, vocês tinham menos 8 campeões a menos, foram 7 campeões da rota do meio banida e o Azir picado. Então, queria saber se esse 7 bans mais o outro pique e o pique de Thalia que vocês tiveram que trazer foi algo que já vocês estavam preparado? Foi algo que no meio do draft você ou o time, enfim, o time teve que tirar esse pique? E se talvez isso foi um dos fatores que, ou talvez o jogo de vocês não tenha dado certo hoje? Sendo bem sincero, a gente já estava preparado para isso, acho que já faz tempo, a gente já treina contando que as equipes vão targetar o time, os picks e bans, vão tentar limitar a pool dele de criação de jogadas. Isso não surpreendeu a gente, tanto é que a gente também baniu 3 mid laners, se for contar Karma, Syndoriana, então a gente tem uma pool muito vasta em todos os jogadores, acho que o time principalmente, a gente tinha a Thalia preparada, a gente já está treinando com ela já faz um tempo, então era uma opção para a gente desde sempre, então não pegou a gente de surpresa, acho que isso também não tem interferido no resultado do jogo. Acho que essa matchup é algo que a gente queria no mid, que a gente estava esperando o Tuts Pikazi, a gente sabe que é o estilo de jogo dele, da Kabum, então a relação do pick do mid não foi problema não. Boa tarde, John Rey, Bolha aqui. E eu queria realmente também falar sobre essa Thalia em dois fatores. Um é querer saber o porquê o pique de Thalia em cima de Azir, se é só para trabalhar na range, trabalhar safe e conseguir pegar prioridade, e puxar rota e rotar. E dois, o porquê da runa do ímpeto gradual. Eu não entendo, assim, será que ele encaixaria melhor um eletrocutar ou uma colheita para as horas da teamfight? Eu sei que o ímpeto vai dar muita mobilidade para ela, mas ela tem o self-peel do W e o self-peel do E, então eu tô perguntando de curioso, tá? Não tô criticando, eu só tô querendo entender um pouquinho mais sobre o pique e sobre a escolha da runa. Relaxa, tranquilo. Cara, em relação à runa, o ímpeto é uma runa bastante usada pelos magos no mid, o Oriana também usa bastante, porque por mais que talvez não seja a escolha mais agressiva ou mais forte na lane, realmente dá muita utilidade nas fights, porque a partir do momento que você consegue fazer seu combo, você ganha muita mobilidade, e principalmente nesse jogo que eles tinham Trundle, é muito importante, que eles tinham o Nautilus também é muito importante para Thalia, que é um campeão bem
que não tem tanta mobilidade pelo kit dela, não tem nenhum escape natural, então ela conseguir essa mobilidade extra nas fights é algo muito bom para ela, que ela consegue kaitar bastante, usar todo o combo dela e depois sair da range adversária, e o adversário tinha bastante range com a Azir e Z, então provavelmente tenha sido essa o pensamento do team. Em relação da matchup da Thalia com a Azir, ela consegue. O Azir, obviamente, tem mais range, escala melhor em fights, mas a Thalia ela consegue ter pressão de wave sobre o Azir no início do jogo, e aí ela consegue impactar bastante tanto o bot, quanto o top, quanto a selva no início da partida. Então é um campeão que é bastante nosso estilo, um campeão bem agressivo no começo, que por mais que talvez não tenha a sua maior força em lutas, em equipe, é um campeão com muita mobilidade, consegue impactar bastante as duas sides. Então ela acaba fazendo um serviço ali meio que parecido assim com o Galho, com o TF, se você for ver dessa maneira. Entendi, obrigado. Boa tarde, John Rey, Vitor Hugo Porto, do Mais Esportes. E a PEN fechou esse final de semana 0-2, né, o primeiro da equipe nesse split do CBLOL. Você acredita que foi um excesso de confiança? O time entrou com salto alto, que hoje, por exemplo, foi um jogo irreconhecível da PEN. O que você acredita que pode ter causado essa mudança no time? E são duas derrotas que acendem um sinal vermelho no time ou já vão pensando nos playoffs? Olha, é muito complicado falar de salto alto. Acho que em nenhum momento nossa equipe, esse foi um dos discursos, ou a gente sentiu talvez um excesso de confiança. Não vou ser hipócrita, acho que óbvio que quando você está não apenas na liderança, mas jogando do jeito que a gente vinha jogando, ou tendo treinos bons do jeito que a gente estava tendo, talvez você relaxe um pouco. Acho que isso é até natural, isso às vezes até incontrolável. Não sei se foi o maior motivo das derrotas desse final de semana, até porque os dois jogos foram muito diferentes. Ontem, por exemplo, a gente manteve o nosso estilo de ser proativo, de forçar jogadas contra a Cade, só que, por outro lado, a gente pecou muito individualmente, em tomada de decisão e até mesmo em comunicação. Estava sendo um problema que a gente não estava tendo nesse split. Então, apareceram erros que normalmente não estavam aparecendo antes. E quanto a hoje, a gente foi totalmente apático. Por mais que tenha rolado o que aconteceu no início do jogo, o primeiro gank do Revolta, isso tenha realmente atrapalhado nosso plano de jogo. A gente foi uma equipe bem apática, a gente não conseguiu fazer o nosso estilo de jogo rodar, o nosso draft rodar, que era o que a gente estava fazendo contra as outras equipes. Então, eu não diria que acende o sinal vermelho pelo resultado, porque acho que essas duas derrotas não tiram o nosso brilho das rodadas passadas, não tiram a nossa evolução que a gente vem tendo das rodadas passadas, mas acho que pelo jeito como foram as derrotas, no sábado, por a gente ter pecado muito e ter cometido erros que foram reconhecíveis pra gente, que a gente nunca estava cometendo, e hoje, principalmente pela apatia, a gente não ter conseguido encaixar nosso estilo de jogo, que a gente vinha fazendo tão bem nas outras rodadas. Tá ótimo, obrigado, John. Johan Bolha aqui de novo para encerrar, uma última pergunta. A gente vê na PEN um lineup muito curto. Por exemplo, você vê a NTZ tem 10 jogadores, contando as reservas. A PEN a gente vê o time titular que jogou hoje, a gente vê o Wiz na lista e o Kami também na lista. Longe de mim falar que o Tinoz ou o Carioca são um problema da PEN, não são, de longe não são. Mas você sente falta de ter mais alguém no Office para, por exemplo, sei lá, o Carioca trocar uma ideia com o Easy, achar uma jogada diferente, um passing diferente, ou ter um atirador reserva para conversar com o BRTT para trocar informação sobre algum pick novo, ou um top reserva com o robô? Faz falta para vocês ter mais opções de reserva, não necessariamente para usar em jogo, mas para ter um trabalho off-stream, off-game, off-screen, ajudando os seus jogadores? E aproveitando a pergunta, tem algum plano do Wiz chegar ou ainda não? Olha, essa dinâmica de titular reserva sempre é uma faca de dois gumes, digamos assim, porque ao passo que dá para ter realmente essa dinâmica que nem você falou, bem positiva e onde todos estão ganhando, todos os jogadores precisam ter um nível muito bom, ter um nível muito elevado para que as conversas sejam sempre produtivas, para que haja sempre uma comunicação de via de mão dupla de ambas as partes. Então,
Eu fico muito feliz de poder contar com o Kami e com o Easy, ter os dois inscritos. Por hora, o Easy realmente não tá no Brasil, a PEN tá correndo atrás disso o mais rápido possível, então não há previsão, mas a PEN, quanto organização, quanto staff, quanto parte administrativa, tá fazendo o possível para que ele venha o quanto antes. Então não é algo que eu sinta falta, para ser bem sincero. Eu acho que todos os jogadores que são os titulares agora, eles têm mais do que experiência e conhecimento necessários para conseguirem se virar sozinhos. Óbvio, eles contam com a staff para ajudar no que for necessário, mas eu não vejo isso algo como sendo primordial no momento, a gente contar com equipe, principalmente a PEN, que conta com jogadores tão experientes. E só complementando, por exemplo, acho que no CBLOL, dentre todas as equipes, o único time que realmente está usando as reservas de maneira ativa é o Santos. Então, rodada após rodada. Então, óbvio que os reservas podem ajudar no dia a dia, no office, ou coisas assim, mas eu não acho que seja algo primordial e também não acho que seja qualquer reserva que consiga fazer isso também. Beleza, muito obrigado, John Ray. Fala, Davizito, boa tarde, o Teclado Esportes, parabéns pela vitória. Ontem você tinha dito que o resultado foi bastante atípico, que não fazia muito jus ao que a equipe vinha treinando ao longo da semana. Hoje, embora vocês tenham conseguido o resultado que era importante, que era a vitória, o Flamengo ainda assim não tem mostrado aquele resultado, aquele desempenho que vem desempenhando há bastante tempo. Porém, eu queria que você comentasse se essa vitória pode ser o que o time estava precisando para começar a encaixar melhor o seu jogo nas próximas rodadas. Principalmente por conta de tudo que aconteceu, não só dentro de jogo como fora, uma vitória é sempre uma vitória. Então a torcida vai respirar um pouco mais aliviada, todo mundo que estava chateado vai começar a dar uma aliviada. Para a gente é legal entender que a nossa semana aqui foi muito boa e ontem o jogo não fez jus, a gente conseguiu aplicar muito mais coisas. A gente tem o que melhorar ainda, mas a gente está no caminho e está bem claro para a gente onde a gente precisa consertar. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Nuddle. Bolha aqui. E eu queria perguntar para o Nuddle o que é que você está fazendo agora diferente do que a equipe do Flamengo já vinha fazendo? Porque teve uma melhora visível de ontem para hoje, mas como o meu próprio colega falou, o Wesley, ainda não está no nível que o Flamengo pode vir a performar. O que você está mudando no time e como que você planeja alcançar esse nível, que é o desejado por vocês e pela torcida? Principally, my main objective and our main objective as a team is to create a dead-on structure that will lead into a system that will carry us into becoming a team. When I watched the game before joining, I could see amazing players with amazing potential, which all have their own idea on how to play the game. So right now, the main objective is to find our structure, find our identity as a team, gathering people's opinion, philosophy towards aligning so that when the moment comes, we all know how we want to play, what we want to execute. And that way we will become a better team instead of individual players with great skills. Thanks, Nato. Hi, Noodle. Good afternoon. Boa tarde, Davizito. My question goes to Noodle. Even with the loss yesterday, Bivoy played really well, and today he had a great performance again. He even took the MVP. Do you think Flamengo is being a lot dependent on him and his gameplay? I think every team usually have a dependency to a player, and not to take anything away from him, like the way Ranger has been handling leadership in the last 2 days, and the way that Lucy, at least for me, evolved into today's game, are two of the main factors that are going to help him, our team, and Bvoy reach a whole other level as a team. So, like I said, not to take anything away from Bvoy, I think he's a fantastic player. He can do things that maybe some other people can't even think of doing in this region. But as a whole, there are things that are starting to line up as a team
which I hope will keep going in that direction. And the first step was that my leader are starting to take a lot more initiative into the game so that we can play better as a team. Thanks, Nado. Hello, Nudo. My question is for draft of Flamengo Sports. Could you explain the Silas choice for Bankai for this draft? For the draft? I mean, very straightforward. It's a good matchup, usually into Ornn. We thought that there would be a lot of team fights that were valuable ults. So we decided to go for Silas, who's not like one of the most popular pick, but when given the right scenario, can usually carry a game. Thank you. Nando, Davizito, Bolha aqui de novo. E eu queria perguntar para vocês, obviamente que foi uma infelicidade, o próprio Jed já se desculpou nas redes sociais. Eu mesmo hoje tenho uma entrevista com ele à tarde. Eu queria saber se, mesmo com toda aquela infelicidade que aconteceu ontem, acabou de um jeito estranho servindo de motivação para os jogadores do Flamengo, ou para a comissão do Flamengo, ou para a estrutura do Flamengo. Acabou de uma forma meio aleatória, ajudando vocês a falar, gente, vamos acordar e a gente tem que dar o dobro do que a gente está dando agora. Mudou alguma coisa para vocês? Olha, sobre essa questão específica, eu acredito que até para esse momento é melhor a gente não falar muito a respeito disso, porque é uma questão que a gente está arrumando a nossa casa, então primeiro a gente deixa tudo bonitinho, depois a gente abre para vocês entrarem e visitarem a gente, beleza? O mais importante é, a gente encontrou o nosso caminho e a gente tem ele muito claro na nossa frente. Beleza, Davizito, obrigado. Oi, galera. Bia Coutinho do Versus aqui. A minha pergunta vai para o Nuddle. Nuddle, eu queria saber para você como tem sido voltar a trabalhar com Ranger e já rolaram 2 vezes do Ranger comentar que pensou em parar de jogar ou pensou em sair do Flamengo por questões principalmente de disciplina, que ele até comentou em um texto que ele publicou no fim de semana passado. E a gente sabe que quando você chegou na Kabum, né, lá atrás, disciplina era uma questão muito forte para você, eu imagino que ainda seja, então queria saber se dá um certo orgulho também de ver o Ranger sendo tão focado e disciplinado como ele aparenta ser. I mean, as a coach, if we talk generally, it's always great to see a player learn from you and evolve towards becoming a better professional. And overall, if we're talking about Flamengo, like I said earlier, the objective is to find structure. It's going to be to structure the way we're going to practice, the way we're going to study the game, the way we are going to draft, and discipline is going to be at the core of it. It's not yet been figured out, obviously, how we're going to do this, but I know that I have a bunch of professionals in here. I know that our common objective is to win, so I am very hopeful that we will find a way for everyone to align our ideas and actually become a championship contending team. Nando, Bolha aqui de novo. E já que a gente está falando do Ranger, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse pick de Kindred. Foi uma escolha baseada na ultimate dela para dar uma proteção em área e dar uma sobrevida para os carries durante a teamfight? Ou já que a única frontline ali era o Bankai e o Lúcio é um lutador que se cura bastante, então meio que é uma frontline? Ou se foi simplesmente porque é um pick de conforto do Ranger, como a gente sabe, e se ela crescer, ela dá um outscale pesado no Graves? Qual foi a escolha dessa Kindred? Qual foi o foco? I mean, if Kindred is a comfort pick for Ranger, that's not something I was made aware of before the set. But overall, we studied Keith, and we could pretty well predict how they were going to play the game today, which direction they were going to take with the draft, going for the Ornn, the Graves, a lot of team fighting. And it ended up in a way that the Kindred was good for both the early game and scaling more into the game where we would need a tank killer at some point to be able to take this Ornn down. So it was more of a pick that was discussed and brought up this morning when I spoke with analysts, assistant coaches, in terms of how we were going to have to play to win this game. Okay, thank you so much for the answer. Pessoal, alguma outra pergunta?
eu tenho uma, já que ninguém vai fazer nada, posso completar uma? Pode. No, one more, sorry, I'm taking a lot of your time. Just quick question for you, how is to work with Joko? I know you've been on different teams before, and now you guys are working together. How's that going for you? It's going well so far. Of course, there will be an adaptation. Like I really believe that I am lucky to have that many people to work with. I can go to Sam, I can go to Cake, I can go to our distant coach in North America, Tyler, who is very helpful towards building our draft, building our structure. And as it goes with Joko, I use a lot of his tools. I know he's a type of person who always observes, so I really value his opinion towards some of the habits and things that he judges that we need to change going into the game towards, once again, it's literally the objective of this team. It's to become a united team who will actually push in one direction. Thank you so much, my friend. Fala, Ridan, boa tarde, Wesley Pereira do Clutch Sports. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que aconteceu já no meio da partida para toda aquela vantagem que vocês tinham obtido em cima do Flamengo ter sido vindo por terra assim, de forma assim, ter escapado das mãos de vocês. Eu acho que teve bastante erro mid-game, né? A gente errou principalmente no tempo das waves e como jogar em fog, etc. Porque a gente ficou com muito medo da Kindred no mapa e ficou com muito medo deles descendo do mid também. Então a gente acabou que a gente cedeu o jogo pra eles praticamente, porque era pro tempo ser nosso, era pra visão ser nossa, e a gente ter forçado muito mais as coisas do que a gente forçou. Boa tarde, Ridan, Bolha aqui. Eu queria saber para você, em geral, como que está sendo essa experiência do CBLOL pela primeira vez e como que você está se sentindo jogando num time tão grande quanto a Cade, independente de ter vitórias, ter derrotas, independente de não estar indo tão bem no momento, mas como é que tá essa experiência, como está sendo essa experiência para você estar jogando Tier 1? Pra mim tá sendo bem animante. Sinto que no circuitão eu não sentia o mesmo hype de agora. Então tá sendo bem bom pra mim. A não ser pela parte das derrotas, né? Mas acontece. Eu vou lutar pra ganhar aí e ficar mais hypado ainda. Ridan, ontem o Drop veio conversar com a gente aqui a respeito da oportunidade que ele está tendo como titular, substituindo o Klaus. Da mesma forma que você também está vindo do seu desafiante por parte da Van Liberty, essa também tem sido uma oportunidade de ouro para você? Com certeza. Quando eu recebi a proposta da Cade, eu fiquei bem animado assim, comecei a tryhardar muito mais. E em geral tá sendo bem bom. Ridan, Bolha aqui de novo, e eu queria fazer uma pergunta fora de CBLOL, fora de tudo. Você acabou de completar 18 anos agora em março. Como que você chegou a esse ponto? Eu sei que muita gente fala, joga solo kill, conversa com 2 pro player, vai uns duo e aí você consegue. Que dica que você dá para um menino, por exemplo, hoje de 12, 13 anos, que tá platina, diamante e tem o sonho de chegar onde você tá agora? A dica que eu dou é só jogar solo Q mesmo e conseguir um rank alto, tipo top 10 assim. Ter contato também é bom. Daí você vai entrar no time Academy, em algum, e conforme você vai crescendo no time, mostrando seu potencial, você vai conseguir uma oportunidade com certeza. Beleza, obrigado, Ridan. Boa tarde, N, Bolha aqui. Parabéns pela vitória. Valeu. Parabéns pela vitória, meu querido. E como eu já tinha conversado com você em outras coletivas, era o Monozoe, Monovlad, Monoazir, e agora, depois dessa vitória, vai ser o Mono Oriana, que é o Mono tudo, não é Mono nada, joga com todos os bonecos, a galera enche o saco à toa. Fala pra gente aí desse pique de Oriana, vocês já deviam estar esperando o Victor há muito tempo, porque é de longe
um dos picks de conforto do Rainbow. E como que a Orianna se encaixou não somente contra o Victor, mas também nessa comp de dar um move speed pro Renekton, de juntar a galera pro Volibear só pular na cabeça deles. Como foi esse pick aí? Como que foi a execução? Então, esse pick de Orianna foi mais pra comp em si do que pra minha lane, sabe? Tipo, a lane contra a Victor. Pra lane também, porque, tipo, na verdade, é um pick bom pra eu contestar a pressão dele, eu consigo pegar push, eu consigo dar vantagem pro meu time, consigo pegar vantagem de TP neles pra jogar lane bem, tanto que aconteceu isso no jogo, e encaixa muito bem na comp. Então, o pick foi mais pensado na comp em si, no geral, sabe? Tipo, não foi um pick, tipo, pra jogar no meu individual, foi mais na comp. Beleza, obrigado. Fala, N, Wesley Pereira do Eclate Sports, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria saber de você sobre o ban da Senna. Ela foi o primeiro ban de vocês no draft. Eu queria que você contasse se esse ban foi mais direcionado em cima do Sarkis, que já trouxe ela em outra oportunidade, quando atuou com o Juzo na rota inferior, ou se é mais pela força da campeã em si. Esse ban da Senna é mais por ser o Santos, porque é o Sarkis e o Juso, então se a gente deixasse a Senna, provavelmente eles iam picar, então a gente optou por banir, mas também tem a ver um pouquinho com a força do pick em si. N, bolha aqui de novo. E toda hora que a gente tá falando com qualquer jogador, e aí, posição na tabela, todos falam a mesma coisa. Não importa muito a posição na tabela agora, porque ainda tem muito campeonato para acontecer. Acabando o jogo de vocês hoje, agora faltam 4 rodadas, que também são 8 jogos. Vocês acabam de passar o Flamengo e estão empatados com a PRG em quinto, com 5 vitórias, 7 derrotas. Como que tá a mentalidade de vocês dentro da equipe? Porque pelo que aparenta, vendo assim pela televisão, vendo o jogo, vocês estão numa grande ascensão. Vocês no momento estão pensando em título ou estão primeiro pensando nos playoffs? Como é que tá aí a situação de vocês? Acho que nesse momento na tabela a gente tá mais pensando em pegar uma vaga no playoff do que em título no momento. Tipo, a gente, por exemplo, a gente tá em 5 com a PRG, mas a PRG tá 2-0 na gente, então tá uma situação bem complicada no momento, mas nossa maior meta no momento é tentar pegar uma vaguinha no playoff e evoluir o time até lá, para depois pensar em título. Beleza, e só para corrigir uma coisa, eu falei 8 jogos, são 9, perdão. Ok. N, aproveitando um pouco sobre esse assunto que o Bolha tocou com relação à classificação, eu queria que você comentasse, na sua opinião, quais são os principais adversários da Fúria, óbvio, diretamente na vaga pelos playoffs, e se a equipe já está fazendo uma projeção, principalmente para as próximas semanas, para ter uma pontuação onde a equipe se sinta numa zona confortável, justamente no objetivo de conseguir a vaga nas semifinais do CBLOL. Então, eu não tô prestando muita atenção na tabela em si, tá ligado? Então não sei te responder isso, mas a gente vai com certeza começar uma preparação para ver quais times a gente tem que dar prioridade para vencer no terceiro turno e tentar pegar uma vaguinha nesse playoff. Só complementando aqui, vocês na próxima semana vocês terão pela frente a Pen Game, que veio de 2 derrotas nessa semana, e a Vivo Cage, que, embora esteja lá nas últimas colocações, é uma equipe que tem mostrado ser bastante perigosa. Então, dada essa situação desses confrontos, você acha que, dentre enfrentar a Pen Game e a Vivo Cage, você considera qual desses confrontos o mais difícil para vocês na próxima semana? Acho que o confronto mais difícil, com certeza, é a PEN. Eu acho que, tipo, eles perderam essa semana porque eles estavam, sei lá, tipo, muito confiante, com excesso de confiança, achavam que iam ganhar fácil os 2 jogos, então isso deve ter deixado eles, tipo, afetado o jogo deles, e, tipo, acho que eles perderam só por causa disso, mas com certeza eles são o adversário mais forte semana que vem. Tá certo, valeu. N-Bolha aqui de novo. Continuando nesse tópico, você falou que você ainda não viu, deixa eu falar para vocês. Vocês têm 2-0 no Flamengo, já garantiram o confronto direto. E NTZ, Kabum e PRG, vocês estão 0-2, então eles garantiram o confronto direto. E vocês estão 0-1 contra a PEN, 1-0 contra o Santos e 0 contra a Cade. Então, vocês têm chance de ficar 2-1 contra a PEN, 2-0 ou 3-0, desculpa, 3-0, que já estão 2-0 contra o Santos. E tem chance de fazer 2-0 com a Cade. Porém, o confronto direto da tabela de vocês é INTZ, Kabum e Prodigy, e nos 3 vocês estão 0-2. Óbvio que vocês vão tentar a vitória para não depender do confronto direto, mas isso é uma coisa que preocupa. Eu sei que você não teve tempo de pensar nisso ainda, mas agora que você ouviu as informações, é uma coisa que preocupa?
Acho que isso com certeza é uma coisa que preocupa sim, mas tipo, é o que tu falou, acho que a gente com certeza vai tentar não depender de confronto direto, porque a gente já tem 3 times que estão na nossa frente nisso, então é bem risco depender disso, o que resta é tentar ganhar todos os jogos pela frente. Beleza, Annie, muito obrigado. The public, Oh. maybe not. Too nice. All right. So, can we start? Yeah, go for it. Okay. Good afternoon. I have two quick questions. The first one is that I want to know why Hawk didn't play today and Sarkis made the support role. And the second one is because Rainbow tweeted saying that he got an injury this week and was playing with some injury. He was hurt. Can you tell some details about this injury? Sure. So let me answer them in order. The first one, the Hawk getting substitute for Sarkis to come in. It's kind of a similar reason to Hyoga, you know? Like this week, we are having a lot of internal issues. We had the last split, they didn't show as much last split. We managed to keep the results and not make the results too bad. And actually, given the problems we've had in the last 2 or 3 weeks, I actually think the results have not been too bad. We've dealt with them kind of well. I was thinking that the 0-2 week was going to come eventually, and to be honest, the way the guys and everyone's been working internally, we kind of deserved a 0-2 week. For me, when you're in a bad situation, so if I look at yesterday's game that we played, if I maintained the same starting roster as yesterday, I think the same result would have happened, right? Like we played bad yesterday with the roster we had. Therefore, if we play again the next day, we're still going to play bad. So for me, something needed to change, and we had to bring Hyoga back a lot earlier than we wanted to, because he had some stuff he needed to deal with. But after yesterday's form, we needed to resolve the problem sooner, or try to patch up the team as best we could. And then before going out, it's more of a vocal thing. Something that Rainbow offers when he was in jungle and when he's in mid lane that he offers to the team is he's really vocal and really active in communication. This is something that we had issues with last split and continuing this split with Hyoga and Hawk as a duo. They're working on it internally, but it wasn't quite at the level we needed it to be at. Sarkis and Rainbow are our main 2 shot callers in game. We felt that put Sarkis in on support, he could use his ability to shot call better in game, and hopefully that would pull us across the line, because yesterday the communication was just not there. It was just not there. Rainbow was on point, but without Sarkis in the game, the communication was just not there yesterday, and we just fell apart yesterday. To answer your second question about Rainbow, Rainbow had I think it was on his back, lower back injury. He had a fall, I guess you'd say. He had a fall and suffered an injury on his lower back. He's kind of playing with some discomfort when he's sitting down. Again, it's something that will heal over time, but it happened, yesterday? Yesterday or the day before? 2 days ago, maybe? Yeah, Friday or yesterday. I can't remember. I think it was Friday before our game on Saturday. So he's been playing with some discomfort too. It seems like we're just unlucky recently with injuries. I don't know. I didn't think esports you'd suffer so many physical injuries, but there you go. Yeah, so that's kind of the situation right now. We're in a bit of a hole right now. We need to try and dig ourselves out of the hole. And you've seen other teams in holes recently, and this is just something we need to come back from sooner rather than later, I would hope. Okay, thanks. No problem. Hello, Mora. Wesley Pereira from the Clutch Sports. So, how was Santos be preparing mainly for the autofill in the last round and in the game today with Sarkis again in support replacing Hawk? I don't understand the question. What do you mean? How did we prepare? Can you repeat? Can you repeat the question? Okay. How was Santos be prepared mainly for the autofill in the last round and in the game today with Sarkis again support replacing Hawk? How did we prepare? We prepare the same as we prepare every week. We've had the whole week's practice
with Rainbow as jungle, Saka is rotating with Juzu in bot lane. Like, it's the same as every week. We didn't change anything with our practice. We scrim the same as normal. We practice the same as normal. We decided after last weekend, we spoke to Hyogo after last weekend and decided that he shouldn't or wouldn't be playing for the team for a little while. Then the first half of last week, we conducted trials to get a second jungler onto the team, which is so we announced Milkyo, who will be joining us next week, hopefully, and then will be eligible to play in our game on Sunday. So we'll see how things go this week and see if he can make his debut next weekend. The practice was not a lot different than normal, you know. We're regardless of the players in game, the issues we're having are consistent throughout what we're doing here. It's just a case of me and the coaching staff trying to resolve the issues as best we can right now. And it's like in every team, you know. Every team the split, like Pain have had a bad weekend, PRG had a terrible start to the split, Vivo Cade have a terrible start to the split. Every team at every point will have some kind of crash in their split. You've seen it in other teams. We're going through it now. It's completely normal. We went through it last split. It's just about how you change your process or rethink how you're doing things or talk to the players and see if they have ideas on how to fix things and break the trend. Changing players, I think this weekend was our attempt to patch as best we can the problems that we had to try and overcome them. Because playing with the same roster as last weekend would have yielded the same results as last weekend, which would have been under the standard that we wanted. So we thought making a change, hopefully, it didn't work, but making a change, hopefully, would have created some kind of catalyst for change in gameplay. Yeah, it was kind of similar to last week. Okay, thank you so much. No problem. I'm Mora Bolha, aka Bubbles here. And I have a question for you. I was talking to Annie from Furia on the last interview about the direct confrontation, like you against the team 1-1 to 0-0-2. And Santos is in actually a very comfortable position. The only team you guys are 0-2 right now is Furia. You're 1-1 on INTZ, 2-0 on Kaboom, 1-1 with Pain, 1-0 PRG, 2-0 on Cade. So the only team that actually will beat you guys on a 1v1 situation for a possible playoff situation is Furia. I know you guys don't want to depend on that. You guys want to just get your wins and qualify. But does that give you like a little bit more of a breathing room when it comes to, well, we just need one more win against this team, and if we tie, we qualify, or not at all? So it's not something I like to focus on too much. It's obviously been mentioned when we've been talking about things. Like I said, every team seems to have crashes in their split. Thankfully, ours came when we've already got some wins on the board, you know? We weren't like a 0-6 starting position and we've had to climb our way up. No, we're already doing relatively well. And we're now just having to try and maintain and fix the problems to see what we can do. We had a similar problem against Falco last split. I don't know why. We just always lost against Falco. Then in playoffs, we 3-0'd them. I have no idea. I can't explain it. We study Furia just like we study every other team. I think the way they're drafting against us, what they're doing against us is nothing unique. It's nothing different to what other teams are doing. Their strategy seems the same as they play against every other team. It's just kind of, I don't know. It's just one of those anomalies, I think, against Furia. When I think about other teams and securing playoffs, obviously you're right. We just want to secure playoffs outright. And actually, after this weekend, it's our first 0-2 weekend, and it's not been as catastrophic as it could have been. Because, yes, we lost to INTZ, but INTZ also dropped a game today against PLG. Kaboom 2-0 this weekend, but Pain dropped games this weekend also. So the pack is kind of tightening. I think I'm right in saying we're still 2 wins clear of 5th position, I'm pretty sure, as it stands. So we've still got a nice little buffer to stay in the playoffs right now, which is nice moving into the second half of the split. It's not something I'm too worried about because I know we'll fix the problems. Again, like I said, we had the same problems last split. It happens to every team. It's annoying, but it's expected. So yeah, we just need to get through them and we'll come through the other side and play for playoffs. And in playoffs, hopefully we'll show our best because that's ultimately the thing that matters most. So yeah,
we should be good. I have no worries there. Sounds good, sounds good. And on a separate note, you guys have right now as your main jungle Hyoga, who is a very, very aggressive jungle, always top of the solo queue. And you're also getting Milkyo, which is also a very aggressive jungle. First of all, what is your expectations for Milkyo? And second, what is that Santos looks on a jungle other than aggressive? Because it looks like you're looking for a jungle that plays with very aggressive champions that like to control the early game. Is that because of the team play style, or because it's what is the meta requirement right now? Okay, so the way how Milkyo will be integrated to the team. I treat all the players the same here at Santos in terms of positions are always up for grabs for the next weekend. We don't train the whole week with the same 5 players playing the entire time. Jackpot and Arise are constantly swapping in and out. I think it's only Rainbow that's consistently playing mid lane, because obviously we don't. Apart from last week where we were trying Jackpot in mid, but we don't really have another mid laner to play. For me, every role apart from mid lane right now, because we don't have the mid laner, works as a contested spot in this team. It's for the players to show me and the rest of the coaching staff that they deserve to play the following weekend. And the idea with this is it shows competition in the team, makes every player work harder. They're fighting with me, not with each other for the spot. So it's we make it very clear it's not they are in competition with each other. They're in competition with me that I select them to play in CBLOL. The players are trying their best to help each other where they can, talk about matchups, how to play things differently, what to do differently. Milkyo will just come and he'll be involved in this whole process. So Milkyo will get games in practice, and it's all on him to whether he plays in CBLOL or not. If he performs badly in practice or he doesn't show the qualities that we're asking from him in practice, then he won't play in CBLOL. If he comes in with a really great attitude, doing exactly things we're asking him to do, playing the way we want him to, playing with the guys really well, then he'll play in CBLOL. There's no doubt in my mind. I want to just put a little caveat on the end of that about Arise yesterday. The reason why Arise was not playing today had nothing to do with his gameplay and nothing to do with his performance. He had, in my mind, for his debut CBLOL game, he had a really fantastic game. Really fantastic early game, and we just fell away as a team. It shouldn't be taken away. Arise will feature again for us to split. There's no doubt in my mind about that. On your second point about what we look for in junglers, obviously the first qualifying factor to get picked up by a professional team is you have some quality in your gameplay, right? You have the ability to play the game. That was our first criteria when looking at junglers. We had a shortlist. We had trials earlier this week. We trialed, I think, 3 or 4 different junglers, checked all of them against each other. These were not against random teams. These were against other CBLOL teams that we practiced to check their level against other CBLOL junglers. Milkyo was kind of considerably better than the other guys in how he performed. He showed us he listened to feedback well. He could play a wide range of champions. He could play aggressively, play supportively. The reason why you're asking about aggressive play, for me, on this team, we have some very, very talented players. We have some really talented solo laners, especially Rainbow and Jackpot, very, very talented, and Arise, if he comes into top, is also very, very talented mechanically. The role I like the jungler to have in this team is to ensure that my laners can play their lanes properly, and they're not getting camped like we saw when we played Kaboom in our first game with Revolta, that they have the ability to use their qualities to play the game properly. It's not so much aggression. If my jungler can see the enemy jungler, then the enemy jungler cannot possibly be ganking a lane. So they can play their 1v1s properly, or 2v2 properly. I really have faith in the guy's ability here, and I really think that once we get our act together as a team, our individual qualities can show. If I look again at the game today, I think there was a lot of the mistakes that came were mainly team mistakes. A lot of team mistakes. If you look at individual play, actually, the guys did some really nice things today. But individual mistakes mean we messed up. Team mistakes mean we messed up too much, and that's how it is. We need to work better as a team. That's the long and short of it. Thank you, my friend, for the answers, for the time, and for mentioning Arise. I appreciate that. No problem. That's it, Mora. Thank you so much. Thank you very much. Bye-bye. Hope to see you guys next week under better circumstances.
Hope so as well, my friend. 2-0 next week. Please. Money, please. See you guys later. Thank you. Later, bye-bye. Thank you. Galera,